Olá, bem-vindo ao nosso podcast Psiquiatria.care. Eu sou Cláudio Jerônimo da Silva, psiquiatra, que tem conversado com vocês já alguns aspectos sobre dependência química e doenças mentais relacionadas ao uso de substâncias psicoativas. Nós já falamos um pouco sobre como os componentes químicos da maconha agem no seu cérebro e hoje nós vamos falar um pouco sobre a maconha sintética e os problemas relacionados ao uso dessa substância. Lembrando que no nosso site você vai encontrar as referências bibliográficas que eu uso para conversar com você sobre esses aspectos. Nós procuramos, nesta conversa informal, nos basear em evidências científicas. Então, as referências bibliográficas a que me baseio para conversar com vocês vão estar lá no nosso site e no podcast relacionado ao assunto. Pois é, maconha sintética, ao contrário do que o nome diz, parece uma réplica química fiel do que é a maconha. E não é bem assim. Não na verdade, são componentes químicos que têm uma ação similar ao THC nas regiões do cérebro onde ele aparece. O problema da maconha sintética é a potência desses componentes químicos. A maconha advinda da planta, né, nos seus diversos preparados, elas possuem concentrações de THC que podem variar aí desde 6% ou até 50%, ou às vezes num concentrado alto do óleo até 80% de THC. Ao contrário, a maconha sintética ela já vai ali na região do cérebro ou nos receptores cerebrais e agem diretamente ali. Então é como se você tivesse um preparado de maconha que fosse 100% de THC. Porque é só essa substância que age ali. Ela foi vendida, como não é um preparado da planta, ela já foi vendida até como sendo uma substância legal, com alguns nomes relativamente comerciais e tentando burlar esse aspecto legal que existe com os preparados de maconha. Ainda aqui no Brasil, talvez a maconha sintética não tenha chegado e não tenha se espalhado enormemente, mas nos Estados Unidos isso vem sendo um problema bastante sério, porque inclusive você pode ter intoxicação por maconha sintética. E os serviços de saúde americanos começaram a se preocupar com isso, porque começaram a receber adolescentes e jovens que fazem uso de maconha sintética. E como qualquer droga sintética, às vezes a preparação desta droga é relativamente fácil, é relativamente simples e, portanto, existe um grande potencial de que isso seja feito em grande escala e de que cause grandes problemas de saúde pública. Então fica aqui o meu alerta para que possamos conversar um pouco mais sobre este assunto, se informar um pouco mais. Lá no meu site vocês vão encontrar um artigo um pouco mais técnico sobre este assunto de maconha sintética e as referências bibliográficas que eu uso para escrever esse artigo. Não deixe de ler e a gente precisa se inteirar um pouco mais deste assunto.